Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos traçar mais alguns ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 1 até o versículo 12, Jesus envia 72 discípulos, ou 70 discípulos, depende da versão de cada Bíblia. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Na verdade, a seara é grande, mas poucos são as pessoas que estão dispostas para fazerem a obra de Deus, realizar a obra de Deus. Eu vejo também aqui o cuidado de Jesus de enviar de dois em dois. Nunca ande sozinho, também nunca ande mal acompanhado. Escolha a pessoa certa para andar do seu lado. Tem um ditado que diz: melhor sozinho do que mal acompanhado. Sozinho nunca estaremos, porque a presença de Deus está sobre nós, conosco. Mas eu digo em relação à obra de Deus. Sempre procura andar com as pessoas de Deus, pessoas que amam e têm um temor aos princípios do Senhor. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. É importante declarar paz sobre os lares. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Quando nós desejamos paz para alguém e a pessoa não retribui, não tem problema. A paz vai sobre a pessoa não recebe, ela retorna para a gente. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem. Pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Não adianta exigir, não adianta querer algo diferente. Nós devemos ser humildes e aceitar e compartilhar com aquilo que a família oferecer. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é terreno, o reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós, ele é eterno. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Olha o cuidado de Deus de fortalecer a fé dos discípulos. Ai daqueles que não valorizarem a palavra de Deus, as famílias que não aceitarem a voz de Deus através dos discípulos. A penalidade, a punição vai ser tão severa quanto a Tiro e a Sidom, tá vendo? Então, nós devemos pregar a palavra de Deus dentro de tempo e fora de tempo. Eu já acabei invadindo aqui um pouquinho o outro título. Ai daqueles que não se arrependem, que vai do 13 até o 16. Eu já li aqui o 13, já li o 14, vamos ler do 15 até o 16. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Todo aquele que é de Deus e prega e fala de Deus e a pessoa não dá valor, está rejeitando a própria voz de Deus. Se não dá atenção, está rejeitando a própria presença de Deus através da sua vida, da minha vida. E assim o próprio Jesus ensina.
Se rejeita aquele que foi enviado por ele, rejeita o próprio Deus, porque ele está dizendo assim, ó, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Se ouve os meus discípulos, ouve o próprio Jesus. E quem vos rejeita a vós, rejeita também a Jesus. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se rejeita Jesus, rejeita o próprio Pai. Rejeita Jesus o Filho, rejeita o próprio Pai. Porque Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram, nos sujeitam, né? Corrigindo aqui. Então, no versículo, aqui a gente lê, os 72 regressam felizes, que foi o versículo agora que eu acabei de ler, né? O 17, que vai até o 20. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A força do inimigo não nos fará dano, porque Deus é conosco. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Não pode deixar a vaidade entrar no seu coração, porque Deus te deu autoridade para expulsar os demônios, para repreender as doenças. Mas nós devemos nos alegrar com o quê? Com os nossos nomes escritos no livro da vida. Agora, do versículo 21 até o 24, a grande alegria de Jesus no Espírito. Tem que ter alegria de Jesus no Espírito. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. O Filho conhece tanto o Pai quanto o Pai conhece o Filho. Nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, se ele quer revelar o profundo e escondido para você, melhor falando, é problema de Jesus. Não é problema meu nem seu, é problema de Jesus. É ele que tem essa autoridade. É ele que tem esse direito. Agora, o nosso dever é buscar a face de Deus o tempo todo. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha que interessante. Os profetas não tiveram esse privilégio, assim como os reis. Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, andaram com Jesus, presenciaram Jesus, conviveram com Jesus. É tremendo isso. A palavra de Deus é poderosa. A parábola do bom samaritano, que vai do 25 até o 37. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, seja Deus acima de todas as coisas, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Tanto o sacerdote como o levita ignorou o fato. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, um estrangeiro, um samaritano, teve compaixão. E aproximando-se, atoou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite, ou seja, cuidou das suas feridas, deitando-lhes azeite, ou seja, cuidou, né, medicou a pessoa, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Levou-o
para um local seguro, levou para um lugar apropriado para poder cuidar. Ou seja, o doutor da lei, ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante, se eu voltar lá no 25, eu parei aqui no 34, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, o mestre da lei perguntou: o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, ele foi aqui desenvolvendo uma certa história. Tá vendo? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus trabalhando aqui um fato importante, um dever do homem, que é cuidar das pessoas, é ter o cuidado com as almas, com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos, com aquele que está ferido, com aquele que está precisando de ajuda. Ó, olha aqui, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Ele foi espancado, ele foi assaltado. Ó, se retiraram e deixando no meio morto. Certamente, tiraram tudo, roubaram tudo desse homem, deixaram ele ali ferido, certamente bateram nele, passou um sacerdote, passou um levita, ninguém foi lá e se preocupou com aquele homem. Mas aqui está destacando um samaritano que vinha de viagem, que ia de viagem. Ele chegou perto dele e teve compaixão. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. O samaritano, o estrangeiro, levou esse homem para o lugar apropriado para cuidar e disse: ó, cuida dele. Se precisar de mais alguma coisa, pode fazer, pode tratar, porque quando eu voltar eu vou assumir toda a despesa. Eu vou honrar com todos os gastos, mas eu quero ver esse homem restaurado, restabelecido. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Não adianta falar que ama, mas se as nossas ações, elas não são verdadeiras. Nós devemos amar o próximo, principalmente aquele que precisa de socorro e de ajuda. Do versículo 38 até o último versículo do capítulo 10 de Lucas, que é o 42, a adoração de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então Jesus foi recebido por Marta na sua própria casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Marta, irmã de Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando Jesus ele chega, toda a nossa atenção tem que ser para ele. Todo o nosso carinho, toda a nossa preocupação tem que ser lançada aos pés dele. Nós vemos aqui Maria totalmente voltada para Jesus. E a gente vê Marta totalmente preocupada com as coisas desta vida. Devemos nos preocupar sim, mas com certo equilíbrio. Não podemos deixar as coisas desta vida tomar o primeiro lugar na nossa vida, porque quem deve, quem precisa e merece tomar o primeiro lugar na nossa vida é Jesus. Que esse momento com a palavra possa ficar marcado no seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembrando que é muito importante que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo, esse capítulo com seus amigos. A minha principal missão é que a palavra de Deus, que é simples, que eu acabei de ler de uma forma bem natural, bem orgânica, ela possa ser divulgada
com várias pessoas. Me ajude com isso, porque juntos nós somos mais fortes. Aproveita aí, deixe seu like, faça seu comentário e nos ajude a expandir a palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.